Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a fundação mítica da antiga Lusitânia. Lusitânia é o primeiro nome de Portugal, não é? Os portugueses se consideram lusos. Para tanto, nós vamos pegar a obra A Monarquia Lusitana, que é uma obra de historiografia clássica do Frei Bernardo de Brito, e nos baseando no estudo que o historiador Joaquim Fernandes fez sobre a obra do Frei Bernardo de Brito. Monarquia Lusitana é uma obra composta de oito volumes muito grossos. É a grande referência da chamada historiografia cisterciense, da historiografia de Alcobaça, né, dos monges de Alcobaça. Essa historiografia ela foi questionada a partir do século XIX, fortemente questionada, porque a historiografia do século XIX, evidentemente, ela vai refutar toda e qualquer ideia de uma história mítica, não é? Porque ela parte do pressuposto que a história não tem relacionado a ela nenhum tipo de evento transcendente, né, metafísico, o que torna-se natural a partir do momento que a filosofia, a ciência, a história matam Deus, né, como diria Nietzsche, né? Então, a supressão da parcela da transcendência, né, que está relacionado aos mitos, faz com que a interpretação que a gente possa vir a ter a partir do século XIX sobre o mundo como um todo, sobre as relações das pessoas, né, o mundo, os seres e as coisas passam a ser interpretados sempre com um viés materialista, né? E evidentemente que isso é uma construção, é uma forja teórica muito recente. A gente tem o que? 200 anos, em que inaugurou-se um modelo de pensamento completamente desprovido de qualquer ideia da transcendência. Sob esse aspecto, nós temos uma configuração inédita, né, no mundo, porque todos os povos do mundo têm uma origem mítica, né? Todos os povos do mundo têm uma religião, estão conectados à ideia do sagrado, à ideia da transcendência. Quando eu me refiro ao sagrado, é preciso tomar muito cuidado, porque o Brasil virou um país de gente atrabilhária, não é? O sagrado aqui não é aquele sagrado que o New Age se refere. Tampouco é o sagrado que a nova era política brasileira resolveu mentir, fazendo menção ao René Guénon, né? E não é também aquele sagrado que o grande helenista e historiador das religiões, o Mircea Eliade, contrapõe ao profano. Quando eu me refiro à ideia de sagrado, aqui eu falo num sentido filosófico mesmo. Ou seja, como a filosofia trata esta ideia. E a filosofia antiga. Porque a filosofia moderna é materialista, né? E nesse aspecto, a ideia que eu comungo de sagrado, especificamente, é a mesmíssima ideia que o professor filósofo, professor doutor Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, já falecido, na sua obra Filosofia e Consciência, explica essas diferenças. A filosofia só faz sentido à luz do sagrado. O sagrado é aquilo que antecede o religioso, né? A religião retira os seus fundamentos do sagrado. Portanto, a ideia do sagrado, ele não se finda no religioso. O sagrado é superior ao religioso. A religião extrai do sagrado os seus fundamentos. E a filosofia também.
Então não há como pensar uma filosofia sem pensar na ideia do sagrado. Portanto, na ideia da transcendência, não é? Na ideia de uma espiritualidade profunda. De modo que um filósofo ateu é praticamente uma aberração. Porque tudo que a filosofia não pode ser, né, ou um filósofo materialista, é, num sentido original, ateísmo puro, ou materialismo. Mas enfim, então dito isto, o que a historiografia do século XIX vai fazer? Ela de fato vai inaugurar, não só a historiografia, a filosofia, a ciência, a política, eles vão inaugurar uma forma de visão do mundo completamente concreta, sem conexão. É claro que o lançamento dessa coluna, desse tipo de pensamento, não é universal, não é no sentido de que ele não é acolhido pelo mundo inteiro, mas passa a vigorar uma corrente, né, majoritariamente dentro do campo universitário, acadêmico. Isso para nós é completamente esdrúxulo. E, juntamente, o que cai por terra? Eu já fiz um programa sobre isso também. O que cai por terra? Cai por terra a partir do momento que você suprime a historiografia mítica, o mito da historiografia, desculpe, cai por terra uma das vertentes historiográficas, né, que era exatamente a historiografia teleológica, né, que é uma forma de você estudar história a partir de eventos transcendentes. Quando você pensa em qualquer história mítica, né, a aparição de Cristo, as aparições de Nossa Senhora, mesmo a fundação de Roma, a fundação de Troia, a fundação da Grécia, a fundação de Portugal, né, da Lusitânia, tanto da Lusitânia quanto de Portugal, nós temos aparições, eventos hierofânicos, né? Nós temos eventos de comunicação de entes transcendentes, espirituais, com entes físicos, certo? Então, esta historiografia do século XIX, quando ela rompe, fala assim, o mito é ficção, no sentido de mentira, né? Não, isto não existiu, isto é uma fabulação, né? Isto é uma alegoria, onde todas essas palavras são anexadas a essas palavras o sentido de forja, né? De não existência, de não realidade. Então nós temos aquela ideia vaga e imprecisa, e sobretudo distorcido, que o mito é mentira, né? Bom, isso é uma construção, friso mais uma vez, e uma construção que vai contra toda a história de todos os povos. Ora, para entrar no assunto agora da nossa aula de hoje, queria aqui lembrar mais uma vez o professor Pinharanda Gomes, filósofo português. Pinharanda fala muito acertadamente que é bem verdade que nós podemos ler os mitos antigos, né? A gente pode ler, está escrito, pode estudar, há pessoas que falam línguas mortas. No entanto, já é bem menos exato que nós podemos entendê-los, né? Isso também é uma outra verdade. A gente estuda a Grécia, mas de fato nós acreditamos naquilo ali? Traçando um paralelo, os índios brasileiros são míticos, eles acreditam em eventos transcendentes até hoje, né? E quando um antropólogo vai estudar os índios, ele acha aquilo uma verdadeira aberração, né? Para a gente ter um paralelo aqui real. O filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, que foi muito amigo do filósofo português Agostinho da Silva, o Vicente tem uma obra monumental e faz um trabalho absolutamente singular, onde ele conecta mitologema e cultura, né? Toda cultura tem um mitologema fundante. Nós também já fizemos vários programas sobre isso. Você não tem como pensar em uma cultura. O que define uma cultura? Várias coisas. Agora,
toda cultura, antes dela surgir, ou ela surge a partir de um mitologema fundante. Portanto, ela surge a partir de um evento transcendente, né? E sem estudar esses eventos transcendentes, nós não temos como entender aquela cultura. Pois bem, o que acontece com a história de Portugal? Portugal tem, digamos, duas grandes fases, né, enquanto território. Quando a gente pega o que a gente chama hoje aquele território no extremo oeste da Europa, né, é a parte mais, a parte voltada para o Atlântico, que vai da Galiza, da divisa com a Galiza até o Mediterrâneo. Portugal inteiro dá as costas, né, a frente, está de frente para o Atlântico. Ora, nós temos dois grandes períodos, vamos dizer assim. A gente tem o período da antiga Lusitânia, dois grandes períodos míticos. E nós temos o período da fundação da nacionalidade portuguesa, com o primeiro rei de Portugal, que é Dom Afonso Henriques. Bem, nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o período da Lusitânia, né? Há dentro de Portugal uma tradição mítica muito rica, fazendo uma conexão de Portugal com a Atlântida, né, com a Grécia e com os eventos, os descendentes bíblicos de Noé. Então aqui nós temos em Portugal três grandes vertentes, né? Repito, uma vertente atlântica, uma conexão direta com a Atlântida, né? O brasileiro desconhece essa faceta da história de Portugal. Uma vertente bíblica e uma vertente grega. Então nós temos, portanto, três tipos, né, ou três pais troncos míticos que vão relativos à formação da Lusitânia. Ora, nós vamos encontrar espalhado por todo Portugal descrições das Odisseias de Tubal. É sobre Tubal que nós vamos falar hoje. De Hércules, de Luso. Lusitânia vem de Luso, que é um deus, né? E de Ulisses. Portanto, essas odisseias são míticas, são odisseias náuticas, né? São odisseias divinas e semidivinas, que vão lançar os alicerces da Lusitânia e do futuro Portugal, né? Além disso, nós temos a origem dos soberanos portugueses, né? A gente tem um outro aspecto que é ligada ao sangue nobre do chamado Imperador Clarimundo, né? Então, o Imperador Clarimundo foi um cavaleiro que fez inúmeras peregrinações em terras lusitanas e foi o incógnito progenitor do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né? Bem, então veja, a história de Portugal é uma história muito rica em termos de passado mítico. Não há como entender Portugal hoje, historicamente falando, se nós não voltarmos ao estudo desse passado mítico. E os portugueses estudam muito isso. É só o Brasil, o brasileiro, que não fala nisso. Trata Portugal como se Portugal fosse um país eco. Bom, Portugal foi a monarquia mais antiga da Europa, torno a frisar. E foi a monarquia mais longeva, né? Essa obra do Frei Bernardo de Brito, eu a tenho integralmente, são 8 volumes muito grossos, que eu a comprei em Portugal. Nunca vi para vender no Brasil. A monarquia lusitana é um manual, primeiro que é uma obra de historiografia, tá? de história. E ela é uma obra que intercala
eventos míticos, eventos religiosos, eventos políticos, né? Então o Frei Bernardo de Brito, de certa forma, a monarquia lusitana vai se tornar, digamos, um compêndio de exaltação nacionalista. Até a palavra nacionalismo hoje no Brasil está difícil de ser pronunciada, em razão do discurso político da falsa direita brasileira, que está literalmente acabando com tudo que diz respeito a conceitos, né? E criando uma profanação conceitual que nem a esquerda foi capaz de fazer. Essa obra, a monarquia lusitana, Frei Bernardo de Brito não a terminou, não é? Então ela foi continuada por outros cronistas da Ordem de Cister, porque o Frei Bernardo de Brito era cisterciense, né, do Mosteiro de Alcobaça. Então ela mergulha na narrativa bíblica e recupera as aventuras de Noé, o grande patriarca, né? Então, as aventuras de Noé, antes que Portugal fosse Portugal, portanto, no tempo da antiga Lusitânia. Então, esse frade historiador, no primeiro volume, no terceiro capítulo do primeiro volume, ele descreve como as gentes se dividiram por várias partes do mundo e como Tubal, neto de Noé, né? Porque quando os três filhos de Noé, Cam, Jafé e Sete, povoam, vão dar origem ao povoamento da África, Europa e Ásia, né? Então esses descendentes de um dos filhos de Noé, que veio povoar a Europa, o neto portanto, de Noé, Tubal é considerado, pelo Frei Bernardo de Brito, o povoador da Lusitânia, né? E vai fundar a cidade, ou o povoado, ou a povoação de Setúbal. Setúbal está muito perto de Lisboa, está ao sul, né, indo em direção ao Alentejo. Então, aliás, o nome Setúbal deriva de Tubal, né? Então, o Frei Bernardo de Brito, através da corrente historiográfica dita alcobacense, ele registra esses feitos extremamente notórios, exemplares, maravilhosos, míticos, espirituais, transcendentes, divino, dos lusitanos e da gente portuguesa, né? Então, ele vai revelar nessa obra, entre outras coisas, os descendentes de Tubal. Tubal era filho de quem? Tubal é filho de Jafé, né? E ele escolheu por habitação. Então veja, Jafé é um daqueles que vai povoar a Europa, depois do dilúvio. Jafé escolhe por habitação, acomodado ao gosto dele, a parte mais ocidental da Europa, né? Onde parte um grande número de gente e chega até Gibraltar, os estreitos de Gibraltar. Alguns dias depois, eles alcançaram uma grande ponte de terra, chamada pelos antigos historiadores de promontório sagrado. O nome moderno do promontório sagrado hoje é o Cabo de São Vicente, em Portugal. Ora, essa expedição vai encontrar-se em seguida numa baía que eles, segundo o relato de Frei Bernardo de Brito, que eles acharam muito formosa, né? E por onde se lança no Oceano Ocidental um rio maior e muito próprio para pescaria e navegação. Então, Tubal, depois de verificar a excelência, a qualidade desse local,
onde eles haviam aportado, e aceitando que os membros da sua companhia, né, já estavam cansados de fazer uma navegação tão longa, ele determinou, portanto, que eles ficassem assentados ali, em Setúbal. Bom, o Frei Bernardo de Brito vai colocar uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer que o Tubal determinou instalar ali a sua comunidade, né? E essa comunidade era um modo de república. Preste atenção a isso. Ordenada, ele fala o seguinte: modo de república, ordenado com brandas leis e poucos maliciosos costumes daquele novo mundo. Fecha aspas. Então, o fundador da futura cidade de Setúbal viveu nesse local, um promontório sagrado, durante alguns anos, né? E ali ele era um pastor de rebanho. Ele apacentava o gado, que era a sua riqueza, né? E deu a ele, portanto, o nome, aquela povoação que ele funda, que originalmente vai se chamar Setúbala, com C de cão, né? Hoje Setúbal é com S, Setúbala. Outros, mais à frente, vão designar Setúbala por Dubal, né? Frei Bernardo de Brito, em alguns momentos, escreve que Setúbala se chama Setúval, com V. Isso era conhecido em Portugal, um V. E ele recorda também que essa cidade muito antiga fora a primeira cidade que em Espanha teve nome e figura de república ordenada. Isso é um fato historiográfico muito interessante, porque o Frei Bernardo de Brito, evidentemente, essa obra é uma obra não só historiográfica, mas política e religiosa. Portanto, é uma obra que traz já um modelo político de governação oriundo diretamente de Deus. A ideia da república, né? Agora, que tipo de república é essa? Não tem nada a ver com a república hoje como nós conhecemos, ou as repúblicas que foram implantadas no mundo afora depois do século XIX. Né? Mas esse é um argumento recheado de conjecturas, de sutilezas, né? Que, evidentemente, propugna para Portugal um ineditismo político nesse aspecto. Ora, então Setúbal vai iniciar o seu périplo, o filho de Jafé, né? Pelas costas da Lusitânia, e se ele vai colocar a primeira pedra fundamental onde hoje é Setúbal, né? Foi em Espanha, na região de Biscaia, para onde ele partiu depois, que ele terá instalado o seu reino mais duradouro. Né? Então é interessante essa conexão que o próprio Frei Bernardo vai fazer entre Setúbal e Biscaia, na Espanha, né? Onde a ideia do reino vem assentada logo após ao que se passou aos eventos dramáticos do dilúvio universal. Né? Então, o dilúvio, criação do mundo antes do nascimento de Cristo, isso tudo não aconteceu ainda, Cristo não nasceu. Veja que, portanto, há uma tradição europeia, né, judaica, vamos dizer assim, não é? Ou pré-judaica. Pré-judaica talvez seria, porque Israel ainda não está formado, não é? Pré-judaica nesse sentido. Uma tradição bíblica respeitante,
fora da linha da tradição judaica, propriamente dito. Isso é algo de fato a se pensar no que diz respeito à história de Portugal, hein? Veja que nós estamos diante de uma legitimação dinástica e territorial bíblica. Então, essa legitimação para Portugal, não é, de certa forma, coloca Portugal em algum pé de igualdade, não é, historicamente falando, como herdeiro de uma tradição bíblica tão legítimo quanto os judeus o serão futuramente. É preciso entender as consequências do que o Frei Bernardo de Brito, que era um historiador da Ordem de Cister, está propondo. Né? Porque convencionou-se e aceita-se que os herdeiros bíblicos são somente os judeus e depois os cristãos. O que o Frei Bernardo de Brito está colocando é que a história da Lusitânia antecede o judaísmo e antecede o cristianismo. Tá? Por linhagem direta. Jafé, filho de Tubal, funda o seu reino ali na parte baixa, né, Lusitânia e Biscaia. Então, Frei Bernardo, ele garante que o Tubal morreu em 2009 a.C. e que ele foi sepultado no promontório sacro. Existe uma lenda muito grande em Portugal sobre o promontório sacro, né? E com grande dor, os moradores de Tubalha, ou da Tubalha, Portugal, enterraram, né? Ele foi venerado e era de tal monta o amor que a população lhe dedicava que a memória dele nunca se perdeu, né? Então, esse cronista relata que os costumes do culto dessa memória foram ficando desleixados, uma idolatria e superstições gentílicas foram entrando. Agora, a memória do local e a sacralidade do local permaneceram, né? Então, hoje, depois, nós temos a ideia de que deuses gregos vão fazer daqueles locais grandes festas, né? Então, essa ideia do promontório sagrado. Os romanos também virão a consagrar Setúbal, né, esse promontório, ao deus Saturno, né, que é um lugar, portanto, dos deuses. Era um espaço, aqui já sobre a administração romana, né? Era um espaço dedicado, concedido aos mortais. Os mortais podiam visitar o promontório sagrado somente durante o dia. Durante a noite eles estavam proibidos de entrar ali, porque a noite era uma propriedade divina. Então, embora os historiadores achem que há uma fantasia, exista um exagero à parte no que diz respeito aos relatos de Frei Bernardo na monarquia lusitana, veja, ele certifica, portanto, que há uma gênese privilegiada, divina, bíblica, de Portugal, né? E conecta essa gênese depois com grandes culturas, sobretudo com a grega. Tudo em Portugal remete à Grécia, nada remete a Roma imperial, né? A Roma dos Césares. Portugal é Grécia pura, é o cristianismo oriental, né? E é a filosofia grega, né? Então, esta memória, e hoje a arqueologia está comprovando tudo isso,
Quer dizer, a razão pela qual na literatura, na historiografia, nas artes, no teatro, no cinema, na mitologia, nós vamos ver digamos, essa obsessão de Portugal pela Grécia. Né? Então, o Frei Bernardo de Brito, ele, além de Tubal, ele enumera outros indivíduos, personagens ímpares, né? Construtores dos arcabouços da nação portuguesa. Por exemplo, Hércules é um deles, né? Ou Heracles. Né? Hércules é o nome grego. Hércules é o nome romano, desculpe. Heracles é o nome grego. Né? Então, o Frei Alcobacense, ele descreve, né, que Hércules esteve por Portugal, na Lusitânia. Né? Ele tem uma passagem memorável na Lusitânia. Ele fez muitos sacrifícios, fez libações aos deuses, há festejos. Né? A crônica do Frei Bernardo coloca que Heracles, que era filho de Zeus, e da terrestre Alquimena, de Zeus com Alquimena, ele entrou por terra adentro, foi até o promontório, que o povo local tinha por sagrado, e fundou, veja, então já existia uma fundação de Tubal. Hércules entra e funda um famoso templo, aonde veio a se instituir ritos e sacrifícios idênticos aos ritos egípcios, que perduraram durante muito tempo nesse local. Né? Um desses rituais tinha a ver com a interdição da entrada no templo depois do ocaso. Portanto, os mortais não poderiam entrar depois à noite. Né? Ora, então ele segue, veja, a gente tem aqui já, portanto, duas fundações em cima do mesmo ponto, promontório sagrado. Né? O Frei Bernardo vai continuar. Ele vai dizer que aqui ele entra em parte na saga dos soberanos, né? E sobretudo do irreverente príncipe Afonso. Ele volta e fala do rei Luso. Né? O rei Luso e a sua Lusitânia, ou a sua lusitana descendência. Essa é a forma como descreve o padre Antônio Cordeiro, né, que é um cronista açoriano. O Cordeiro viveu entre o século XVII e XVIII, era jesuíta. Né? O padre Antônio Cordeiro é uma referência muito importante, porque ele vai ser um dos primeiros escritores portugueses a estudar a história nacional, né, portuguesa, no sentido de olhar a historiografia sobre a característica mítica. Evidentemente que essa característica mítica está completamente enxertada dentro da história bíblica e dentro da cronologia bíblica e dos seus protagonistas semidivinos. Também vai entrar, quer dizer, você tem na esteira do dilúvio, dos acontecimentos do dilúvio, de Noé, dos filhos de Noé, depois do dilúvio. Né? Um dilúvio que foi um evento de proporções apocalípticas. Foi um evento que transformou o planeta e o mundo começou de novo. Né? Então, dentro deste evento pré-mosaico, né, e bíblico, pós-diluviano, nós temos a fundação da nacionalidade portuguesa. Então a gente tem a história de Tubal, que vai ali para o promontório sacro. Depois a gente tem o templo de Heracles. Né? E
ambos ligados ao Cabo de São Vicente, né? Existe a obra do padre Antônio Cordeiro, chama-se História Insulana das Ilhas de Portugal, sujeitas no Oceano Ocidental. Essa é uma obra de 1717. É uma obra que é lançada no ano em que o rei Dom João V, avô da rainha Dona Maria I, mãe do rei Dom João VI, né, está lançando a pedra fundamental do Palácio de Mafra. O Palácio de Mafra é um edifício construído na cidade de Mafra, em Portugal, que é a réplica da Celeste Jerusalém, né? A história dos reis portugueses está, bem como dos templários ligados à coroa portuguesa, está diretamente conectada também com a ideia da reconquista de Jerusalém, não só por conta das cruzadas. Aliás, os templários portugueses não participaram das cruzadas, né? E essa ideia da reconquista de Jerusalém, ela permanece até Dom Sebastião, portanto até o século XVI. As cruzadas já tinham acabado há muito tempo, né? Então é curioso essa história que vai girar ao redor de Portugal. Então, nessa obra do padre Antônio Cordeiro, do jesuíta, repito, um jesuíta soriano, da história insulana, ele fala do rei Luso, né? O rei Luso seria o 19º rei de Espanha. E ele reina 1309 anos antes da vinda de Cristo. Chamava-se Espanha aquela região inteira, tá? Que envolvia Espanha e Portugal. Então a palavra Espanha, vocês podem encontrar algum livro, ela não se refere só ao território de Espanha hoje, viu? Espanha era aquela região inteira, portanto a Península Ibérica como um todo, né? O padre Cordeiro, ele fala o seguinte na obra dele, abre aspas: foi tão celebrada a sua vinda pelos portugueses que o coroaram solenemente no célebre templo de Hércules, no cabo que hoje chamam de São Vicente. E tão afeiçoado se mostrou aos portugueses que lhes fundou terras e povoações tantas que os mais povos de Espanha começaram a chamar lusitanos aos portugueses e Lusitânia às terras destes. Fecha aspas. Né? Então, essa saga que o padre Cordeiro coloca com o rei Luso, ela não para no rei Luso, não. Ela vai prosseguir com o filho do rei Luso, que se chama Sículo, né? O Sículo sucedeu ao pai, né? E no ano de 1476 a.C., portanto é o ano 830 depois do dilúvio, e é o ano 2486 da criação do mundo, né? Então, Sículo quis imitar o seu avô, Cicélio, e investiu com uma grande armada e um exército contra a Itália. Interessante, não? Fazendo com que os seus naturais restituíssem a Roma o que haviam roubado a espanhóis e portugueses. Veja, não tinha nem espanhol nem português naquela época, né? O cronista está simplesmente modernizando a linguagem aqui. Ora, o padre Cordeiro coloca que o rei Sículo destruiu os gigantes que infestavam a Sicília. Gigantes aqui é aquela raça bíblica mesmo, né? Ao tempo em que no Lácio, ou seja, em Roma,
se tinha escondido o deus Saturno, fugindo de Júpiter, que era o seu filho. Então, essas figuras heróicas, as excursões heróicas do rei Luso e dos seus descendentes, não é? Indo defender a Península Ibérica e já investindo contra Roma e lutando contra os gigantes, não é? Os gigantes é uma parte curiosa, apócrifa ou não, dentro da literatura bíblica. Nós temos, portanto, um ciclo prodigioso, muito admirável, que envolve a história de Portugal. O padre Antônio Vieira, que é consabidamente um erudito jesuíta também, o padre Antônio Vieira tem sermões memoráveis. Tem um dos sermões dele, especificamente o da primeira oitava de Páscoa. Esse sermão ele foi celebrado em Belém do Pará, Brasil, porque o padre Antônio Vieira morou muitos anos aqui, não é? O padre Antônio Vieira é autor, é um dos propugnadores da teoria do Quinto Império, né? A tradição é esta, mítica, que envolve a monarquia portuguesa, né? Bem, o padre Antônio Vieira, no século XVII, portanto, no século XVII, em 1656, de uma forma muito eloquente, ele vai fazer menção a isso que o Frei Bernardo de Brito tinha feito e o padre Cordeiro. Ele vai falar o seguinte: aquela ponta de terra montuosa, que hoje chamamos Cabo de São Vicente, antigamente se chamava Promontório Sagrado, por estar ali o sepulcro de Tubal, primeiro pai da nossa nação, e também o de Hércules, um dos mais famosos e amados reis da Lusitânia. Então veja que coisa curiosa o que o padre Antônio Vieira coloca. Portanto, Héracles, filho de Zeus e de Alquimena, torna-se rei na Lusitânia, né? Lusitânia essa que teve a presença de Luso, do rei Luso e de Sículo. Mas o padre Antônio Vieira acrescenta um outro dado muito curioso. Ele fala que existiam minas ali. Que por conta dessa mesma veneração, era vedado aos moradores cavar essas minas. E ele esclarece uma situação muito curiosa. Abre aspas, tal coisa verdadeiramente notável e muito digna de se notar era quando caía do céu algum raio que penetrasse a terra e descobrisse os preciosos metais que nela estavam escondidos. Então veja, raio é o atributo de Zeus, do deus, né? Pai de Héracles. Essa experiência pessoal e a magnificência, tem um raio, ele cai sobre o mistério do promontório de São Vicente, não é? E revela um tesouro escondido. Então a gente já tem aqui um outro elemento, um outro dado historiográfico acrescentado aqui. Tem um historiador muito famoso, que é o José Leite Vasconcelos, antropólogo, historiador não antropólogo. Ele tem uma obra, a obra clássica do Leite Vasconcelos, que é Religiões da Lusitânia. Também a gente não encontra isso aqui no Brasil. Se encontrar, será talvez num sebo, num alfarrabista. Eu também tenho as obras, essa obra e outras do Vasconcelos. No segundo volume dessa obra, da Religiões da Lusitânia, o Leite Vasconcelos vai juntar vários elementos arqueológicos
E esse trabalho, que foi um trabalho muito minucioso, ele vai juntar rituais e tradições relativos ao promontório sagrado, né? E o Vasconcelos vai, na recolha desses textos antigos de autores clássicos e dos materiais que ele vai encontrando, ele vai identificando semelhanças inequívocas entre aquilo que era tido como um relato mítico, lendário, não é? E a presença concreta, né, que a arqueologia vai revelando, né? Então, o Leite Vasconcelos tem um trabalho muito grande relativo ao Cabo de São Vicente, né, e em Sagres. Isso vai fazer com que aquela lenda, aquela superstição popular, aquele mito que existia no entorno do promontório, né, perto do farol e das ruínas do convento de São Vicente, né, vai sendo, com o tempo, consolidada. Né? Além de tudo, ainda tem uma outra situação ligada ao cabo de promontório que está conectado com Dom Sebastião. Né? O Leite Vasconcelos descreve o seguinte, olha só. Quando se leva do moledo uma pedra e se deixa num sítio, aí a pedra anoitece, mas não amanhece. Isto é, vai-se de manhã ao sítio, em que à noite se deixou a pedra, e essa já não está lá, e reaparece no moledro. É Dom Sebastião, quem de noite retira a pedra para o moledro. Quando se leva do moledro uma pedra, sem ninguém saber, e se coloca debaixo do travesseiro, aparece lá ao outro dia um soldado, que logo desaparece, para ir outra vez transformado em pedra, colocar-se no moledro. Não é? Interessante isso, porque veja, aqui nós já temos, nesse relato, a aparição do rei mítico, né, daquela morte envolta em mistério, que é o sumiço, a morte de Dom Sebastião, que vai dar origem ao mito do sebastianismo português, né, conectado ao desejado e ao Quinto Império. Então o Leite Vasconcelos acrescenta mais um dado aqui, tá vendo? Então nós vamos tendo, relativo ao promontório, a gente tem a história bíblica, depois a gente tem a história grega, a gente tem a história romana, depois nós temos o próprio sebastianismo português, não é? Evidentemente que essas funções da pedra no promontório sagrado dedicado a Saturno eram rituais religiosos específicos dos celtas. Né? A presença celta em Portugal é muito grande. Tá bem? Então, ora, o Frei Bernardo vai falar, bem como o Leite Vasconcelos, sobre a viagem do grego, de outro grego, né? Ulisses, cujo a circunnavegação de Ulisses é uma epopeia. Enquanto ele está navegando, está lá, esperando o retorno de Ulisses, a sua mulher, não é? Tecendo. Bem, então Ulisses chega ao rio Tejo. É o herói de Homero. Né? Essa é talvez uma das sagas, a Ilíada e a Odisseia, mais célebres da mitologia universal. Né? Então, Penélope está lá, tecendo, enquanto Ulisses, ela tece de dia e desmancha o que teceu à noite. Então, através desse fio, ambos permanecem conectados. Né? André de Rezende, por exemplo, além da monarquia lusitana, André de Rezende vai falar também que Ulisses vai povoar Olisipo. Olisipo é Lisboa.
cidade de Lisboa. Bem, veja, portanto, que nós temos uma sequência de feitos míticos, né? Só para finalizar, há um jurisconsulto, um poeta seiscentista, Gabriel Pereira de Castro. Ele tem uma obra chamada Ulisseia, né? Ou Lisboa Edificada. É nessa obra que ele vai desenvolver a lenda da fundação de Lisboa por Ulisses, o herói grego, né? E vai fazer menção a diversas facetas das tradições históricas de Portugal, que vão evocar essa chegada de Ulisses à Lusitânia. Né? Bem, então veja que a história de Portugal, no que diz respeito ao Brasil, ela é completamente desconhecida. Né? Completamente desconhecida. Simplesmente essas temáticas não são abordadas no Brasil. Não é? E há efetivamente uma riqueza documental em relação a isso. Né? Então é preciso voltar a esses estudos, ou pelo menos voltar, não apresentar esses estudos ao público brasileiro, para que pelo menos comece a se aventar que eles existem, não é? E a partir disso, quiçá surgir até algum interesse. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Veja que a história pregressa. O Brasil é uma construção histórica de Portugal. O Brasil enquanto nação. Né? E a história de Portugal é uma história muito antiga. Ao contrário do que diz a historiografia nacional, panfletária, Portugal não se lança aos mares, ao sabor dos ventos e para escravizar pessoas. Há uma longa história de Portugal, que antecede o período das navegações. E essa longa história, ela é muito bonita. Ela é linda mesmo. E é preciso conhecer, portanto, as nossas origens, que são portuguesas, do Brasil enquanto Estado. Não é? Portanto, nós temos as nossas origens atlânticas, as nossas origens ligadas a Portugal. É preciso conhecer o tronco de onde a gente emana, assim como é preciso conhecer o tronco das tradições indígenas brasileiras e das tradições africanas. Né? Isso faz parte da nossa memória e da nossa trajetória enquanto país. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.